Uma mensagem do céu para você. Vamos continuar ensinando as Escrituras. Agora estamos estudando o livro do profeta Daniel, capítulos 1 e 2. No capítulo 1 vamos continuar destacando o versículo 17, capítulo 1 de Daniel, que nos diz assim: Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Nós vemos então aqui Deus já preparando Daniel para os desafios que viriam pela frente. Então Deus levanta um profeta, Deus o capacita, o prepara. Não é à toa, não é por nada, ou não é apenas por uma eventualidade, sem uma razão, sem uma causa das mais efetivas possíveis, que Deus já dá a Daniel entendimento em toda visão e sonhos. Muitas coisas estavam por vir, nós vamos ver, vamos conhecer através do estudo do livro de Daniel. Quantas coisas estavam por vir que só foram solucionadas porque, além de conhecimento e inteligência nas letras e sabedoria da sociedade do seu tempo, da sociedade oriental, persa, babilônica, do Egito, dos caldeus, mesmo de Jerusalém, de Israel, Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, tinham todo este conhecimento para poderem se fixar já no palácio do rei Nabucodonosor na Babilônia. Já prosperaram, já foram efetivados ali no serviço público federal do palácio do rei na própria capital, Babilônia, passando nas primeiras colocações no concurso promovido pelo rei Nabucodonosor. Mas além disso, dessa primeira condição do estudo, da leitura, do conhecimento da ciência mais atual, mais moderna, Deus já deu a Daniel este dom espiritual. Daniel é uma figura do homem batizado com o Espírito Santo. Ele já está capacitado, ele é um profeta já preparado para o que virá pela frente. Então não é à toa, não é ocasional, não é sem motivos que Deus batiza com o Espírito Santo, chama profetas e lhes dá esses dons. E hoje nós vamos ficar sabendo por que Deus já prepara em certas ocasiões este dom espiritual, capacitando os profetas em algumas gerações, em alguns momentos todos especiais. Nós vamos aprender isso desde o passado, desde a Torá, passando pelos profetas, vindo até os dias de hoje. Quando estamos aqui trazendo a palavra de Deus com dons espirituais, com batismo com o Espírito Santo, com revelação, nós também vemos situações acontecendo nesses dias de hoje, nos nossos tempos contemporâneos, que exigem e demonstram por que Deus continua levantando profetas, continua batizando com o Espírito Santo, continua dando dons, além da sabedoria humana, da nossa sociedade, toda a cultura, o conhecimento de toda a realidade dos fatos concretos dos nossos dias, do nosso tempo, das nossas necessidades. Deus ainda nos dá dons de revelação, visão, sonhos, nos capacitando para que apenas através desses dons sobrenaturais, dons espirituais, dons do céu, é que nós podemos trazer uma resposta, uma solução para os confrontos, para as dificuldades atuais. Então, vamos ver aqui Daniel, já no capítulo 2, ele é chamado, a partir então do versículo 13 do capítulo 2, nós lemos assim: E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos.
Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então Daniel tinha fé, Daniel orou juntamente com seus companheiros, Daniel invocou o nome do Senhor, buscou a Deus, e Deus revelou a Daniel exatamente o sonho que Nabucodonosor tinha tido e a sua interpretação. Então aqui nós estamos vendo o porquê de Deus já haver capacitado Daniel com o entendimento em toda visão e sonhos. Veja que também Nabucodonosor é um homem de sonhos. Então, o dom espiritual dado a Daniel foi e seria já na presciência de Deus de grande utilidade, de grande proveito, porque Deus, o Espírito Santo, ele dá de acordo com as necessidades do momento, do local, da situação da sociedade. E nós, muitas vezes, nós podemos não saber agora, porque Deus tem nos dado sonhos, revelações, dons espirituais, mas com certeza nós veremos com o passar do tempo a causa, veremos a necessidade, que Deus não dá nada em vão, à toa, por acaso, mas há um propósito e há uma presciência. Deus já sabe de algo que vai acontecer e na hora certa esse dom entrará em ação e trará vitória, trará socorro, trará livramento para os escolhidos de Deus, para a nação onde estiverem os escolhidos de Deus. Nós vamos então observar que esta conduta do Espírito de Deus, ela é constante, desde a criação. Deus já dá a palavra e nós devemos receber com fé de que ela tem uma razão, não é à toa, não é por acaso. Não é para nós escolhermos se devemos obedecer ou não. É para obedecermos. É para recebermos as coisas de Deus, a palavra, o dom espiritual, o batismo com o Espírito Santo, e guardarmos no melhor lugar do nosso coração, em primeiro lugar, e estarmos prontos para servir a Deus com este dom, com esta revelação, com este chamado. Nós somos escolhidos de Deus para este tempo, para situações que estão acontecendo e situações que irão acontecer. E Deus já está nos capacitando por uma razão, a qual nós devemos estar sempre vivendo na expectativa de a qualquer momento irá surgir a ocasião para utilizarmos estes dons espirituais. Deus escolheu Israel exatamente para que dentro da nação de Israel fosse depositado este dom espiritual, a palavra de Deus, a revelação de Deus, a luz de Deus para as nações, para que ali a palavra de Deus fosse revelada.
Deus escolheu Sião, Deus escolheu Jerusalém, para dali sair a lei, dali sair a palavra do Senhor, dali sair a luz de Deus para todas as nações, a luz da palavra de Deus. Para ali em Israel nascer o Cristo vir em Israel. Então, desde que Deus chamou Abraão e o mandou para uma terra, mandou ir para uma terra que Deus havia preparado, uma terra prometida por Deus, ali já estava esta razão, esta condução de Deus, essa presciência de Deus. Então Deus vai trabalhando na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque dali vai sair a palavra, dali vai sair a lei, nessa nação vai nascer o Cristo, o caminho para a árvore da vida, o caminho para a vida eterna, o caminho para a salvação de toda a humanidade. Então Deus separa e escolhe um povo para plantar nele a palavra, a semente, a vida eterna, a árvore da vida, o Cristo, o Messias. Toda a obra de Deus vai se desenvolver a partir dessa nação eleita, povo santo escolhido, e de uma escolha de Jerusalém, do Monte Sião, para ser o monte da casa de Deus, casa de oração, casa de encontro com Deus, experiência com Deus, para que as nações estivessem buscando a Deus e recebendo de Deus a partir de Jerusalém. De Jerusalém vem o Cristo, de Jerusalém o batismo com o Espírito Santo, de Jerusalém a obra missionária, a pregação do Evangelho. Então tudo já começa em Gênesis, vai até o Apocalipse, sempre nesse caminho, passando por Jerusalém. E a partir do batismo com o Espírito Santo, aí sim se espalhando para todas as nações. Por isso nós temos aqui alguém batizado com o Espírito Santo, com os dons espirituais, o mesmo dom de Daniel, o mesmo dom de Abraão, o mesmo dom de José, o mesmo dom que a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, estão nos revelando, nos mostrando, mas agora esse Espírito foi derramado por toda a terra, cumprindo a palavra de Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, sobre pessoas, homens e mulheres em todas as nações, recebendo o mesmo conhecimento, a mesma revelação dos profetas de Israel do Antigo Testamento. E nós só podemos estar aqui ensinando estas coisas porque nós temos o mesmo dom, nós recebemos a mesma experiência de Daniel. Por isso, ao passar por estes versículos, ele não nos passa como um versículo comum e vamos pulando e vamos sem perceber a profundidade. Nós entendemos porque nós vivemos, nós temos esta experiência, a mesma de Daniel. Então nós aqui já entendemos o que está acontecendo, porque o mesmo que aconteceu com Daniel está acontecendo conosco aqui agora. E é sobre isso mesmo que nós vamos falar no estudo de hoje. Vamos então mostrar como que esta experiência de Daniel, ela é uma repetição do chamado do profeta para certas situações, certos momentos da história, do poder dos reis das nações, e os profetas são chamados para atuar neste momento decisivo, para que Deus possa conduzir, através do ministério deste profeta, conduzir o rei, conduzir a humanidade de acordo com a vontade de Deus. Então Deus revela ao profeta, o profeta atua nesta situação e as coisas vão se conformando, vão seguindo na direção de Deus. E Cristo é o auge, o ápice deste chamado profético, deste momento, quando Cristo vem. Então realiza a obra de Deus por completo e é o nosso modelo de profeta, de sacerdote, de escolhido de Deus. O caminho que nós devemos seguir é o de Cristo, que amou até o fim, nos ensina a amar. Deus é amor, quem ama é nascido de Deus. Então nós aprendemos com Cristo a amar e nos tornamos filhos de Deus por amor. Somos amados e amamos ao Pai, amamos ao Filho, amamos ao Espírito Santo. Então nós aprendemos com Cristo a amar e a obedecer. A palavra de Deus, ele foi fiel até a morte de cruz, ele obedeceu, ele nos ensina que nós precisamos amar a Deus e nós precisamos obedecer a Deus. Mas cada profeta é uma tipificação, é um modelo menor de Cristo, nos apontam para Cristo.
Todos os profetas apontam para Cristo. Moisés é o modelo de Cristo. E nós vamos então ver que Abraão, Isaac e Jacó também são modelos de Cristo. Nos apontam para o momento principal, para o auge, que é Cristo. E após Cristo, depois de Cristo, nós temos então o Espírito Santo agindo em toda a terra. Aquilo que acontecia apenas em Israel passa a acontecer também aqui no Brasil. Profetas, nós temos o mesmo dom, a mesma experiência de Daniel, de Jacó, de Abraão e tantos outros. Vamos então observar que essa ação de Deus, conforme nós lemos aqui em Daniel, de receber todo o entendimento em toda visão e sonhos, e já vemos aqui ele tendo a revelação do sonho de Nabucodonosor, e se ninguém tivesse, todos iriam morrer. Todos os sábios, tanto de Israel quanto os caldeus da Síria, quanto os magos, todos iriam ser mortos. Mas como tem um homem escolhido, um profeta, com o dom do Espírito Santo, o dom que Joel anuncia, o derramamento do Espírito Santo, como Daniel recebeu o batismo do Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo com ele ora, ele já tem experiência com Deus, e Deus revela qual foi o sonho que Nabucodonosor tinha tido, o que realmente aí para Nabucodonosor confirma realmente a existência de Deus, a presença de Deus e a ação de Deus no mundo. Isso vai transformar a Babilônia, vai transformar Nabucodonosor em um servo de Deus com o passar do tempo. Essa é apenas a primeira experiência, daqui a pouco nós falaremos das outras. Então, como que Deus age? Vamos prestar bastante atenção para aprendermos lições importantíssimas a respeito da obra de Deus, que são válidas para o passado, antes de Daniel, para o tempo de Daniel, e para o futuro, até o presente, até os dias de hoje. Está acontecendo situação semelhante, em que nós vemos a mesma sequência e o mesmo resultado e a mesma ação de Deus, a mesma volta à vontade de Deus, como Deus está agindo nos dias de hoje. Nós vamos observar tudo isso. Creio que será tremendo, maravilhoso para a glória de Deus. Vamos começar lá de José. Nós temos José, filho de Jacó, com seus irmãos. Porém, Israel está na sua própria terra. Israel, o próprio Jacó, que teve o nome mudado para Israel, ele já está na terra para onde foi o seu avô, Abraão, onde viveu Isaac, e agora está Jacó com os seus 12 filhos e filhas. E um deles já recebe dons, como Daniel já recebeu. José recebeu. José começou a ter sonhos e a ter revelações, e Deus já estava preparando José. No momento, na situação do momento em que José teve o sonho, não tinha nenhuma circunstância que justificasse, que mostrasse alguma importância, o porquê daqueles sonhos que José estava tendo. Isto porque a situação de José é profética, é para o futuro, é como aqui Daniel. Daniel recebeu o primeiro dom e depois apareceu a circunstância onde aquele dom vai salvar a nação, vai salvar tanto a vida de Daniel quanto dos judeus em várias ocasiões. E nós vamos ver isso na vida de todos os profetas, sendo que Cristo, na situação que ele viveu, ele salva o mundo todo. Então, uma sequência, e Cristo é o ápice da obra do profeta Salvador, onde Deus vai estar em Cristo reconciliando com ele todo mundo. Mas ali é como se nós disséssemos, Deus estava com Daniel para que o povo de Israel fosse liberto da Babilônia e permanecesse vivo. E onde nós estamos citando, no momento da vida de José, Deus estava em José. Deus estava com José. Então ele começou a ter sonhos sobre a sua condição de escolhido, de ter visão, de ter discernimento, de prosperar, do sol à estrela, simbolizando o pai, a lua e as estrelas, o pai, a mãe e os irmãos se prostrando diante dele. Era uma visão que antecipava um livramento que viria a acontecer lá no Egito.
estava já preparando, capacitando um profeta com visões, com sonhos, porque aqui a promessa de Daniel, que nós vamos nos fundamentar, é que mais a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então a mesma coisa aconteceu com José. Ele já estava sendo preparado para ser usado para libertar o povo de Israel, para dar o alimento, para que o povo de Israel fosse acolhido lá no Egito. Libertar da fome, libertar da morte, como um modelo de Cristo, para salvar a nação. Então o Espírito Santo estava em Cristo, o Espírito Santo estava em José, o Espírito Santo estava em Daniel e nos profetas. E hoje está conosco também no mesmo sentido, em várias situações que nós estaremos falando no caminhar, no desenvolvimento desse estudo. Então Deus estava ali em José, já lhe mostrando, dando sonhos, visões, revelações, entendimento, de que no momento futuro específico, ao qual Deus já sabia, já estava preparando o caminho para aquela situação, José agiria como Cristo, como um redentor, como um salvador, como um Messias, que mostraria para os seus irmãos, até para o seu pai, até mesmo para a sua família inteira, para sua mãe, para o seu povo todo que estivesse vivo naquele momento, como alcançar o alimento, o pão da vida, como sobreviver. Foi o que aconteceu. Eles sobreviveram no Egito porque José estava lá como governador do Egito e facilitou, preparou o caminho para Israel ir para o Egito para não perecer, não morrer de fome na sua terra e para progredir, para crescer. Então Deus vai agir na vida de José. Mas a sequência é a mesma. A palavra profética e o cumprimento é o mesmo. Qual é a palavra profética para este cumprimento? Para a ação do profeta? A promessa de Deus, que Deus já havia alertado o povo lá com Moisés, lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, é a seguinte: o povo de Israel chegaria sempre a uma situação de crescimento, de desenvolvimento econômico, político, de ter poder. Quando Israel estivesse muito bem acomodado, envolvido na política, como nós vemos acontecer em alguns momentos nos dias atuais, querendo participar dos benefícios do poder deste mundo, nessa hora o povo vai se esquecer de um compromisso, de uma aliança espiritual, de edificar a casa de Deus, casa de oração para todos os povos, de orar, de clamar, de buscar as riquezas do Espírito Santo, os dons espirituais, para testemunhar da glória de Deus para as nações, para trazer pessoas para conhecer a Deus, na casa de Deus, ter um encontro com Deus, testemunhar dos milagres, da unção, da obra de Deus. Então Deus chamou Abraão para isso. Deus tirou Abraão da sua terra, da casa dos seus pais, para lhe colocar numa terra que seria uma terra consagrada, uma terra de aliança com Deus. Vocês vão precisar de edificar o templo, vocês vão precisar de manter o testemunho, de orar, de buscar o conhecimento, a revelação de Deus, para testemunhar de Deus a todas as nações até que venha o Cristo. Porque vocês estão em um contexto de que foram expulsos do paraíso, de que vão morrer, vão continuar morrendo, estão separados de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então Israel foi escolhido para conduzir não só a nação de Israel, mas toda a terra, de volta ao jardim para comer do fruto da árvore da vida e receber a vida eterna. Esse é o plano de Deus desde Gênesis. Desde que o homem caiu, Deus tem um plano para resgatá-lo. Isso vai se cumprir, vai chegar ao ápice em Cristo. Então Israel precisa manter esta aliança espiritual para que em Israel venha o Cristo. É preciso, Israel não pode ser como as outras nações. Israel não pode se esquecer desta aliança. Deus só guardou Abraão, trouxe com esta condição. Então, para viver nessa terra,
Israel tem que cumprir o seu papel na aliança com Deus. Eu vou te dar uma terra, Abraão, você vai habitar com seus filhos, e esta fé e este relacionamento com Deus deverão ser passado de pai para filho, de geração em geração, que é o caminho da árvore da vida, é o caminho da salvação para toda a humanidade. Está aqui nesta aliança de Deus com Abraão, do qual agora José faz parte, nessa continuidade, Abraão, Isaque, Jacó, e vem José. Isso vai até Cristo em Israel, e vindo Cristo, ele é o desejado de todas as nações. Então será espalhado o batismo com o Espírito Santo, a revelação, a palavra, estarão com homens e mulheres de todas as nações. Mas até Cristo, Israel precisa manter este pacto, esta aliança. Este é o plano de Deus, colocar o caminho de Cristo, da árvore da vida, em Israel e através de Israel. Então este povo, ao estar na sua terra, ele tem a tendência, ao passar a geração, uma geração conhece a Deus, mas vem uma nova geração que não conhece esta palavra, não conhece esta aliança. E eles acham que podem viver como as outras nações, política, economia, comércio exterior, renda, interesses apenas monetários, interesses apenas materiais. Mas eles não podem viver assim. Então o que acontece? Deus tem sempre uma estratégia para trazer o povo de volta à espiritualidade, a buscar, a clamar, e quando buscar e clamar, vão receber de volta. Então Deus precisa tirar um pouco, o povo vai se sentir vazio, nós não podemos ser como as outras nações, então vamos voltar para Deus, vamos clamar. Quando clama, quando pede, Deus dá o retorno. E sempre neste período do clamor, Deus levanta juízes, Deus levanta os profetas, que vão ajudando a encaminhar o povo na volta, no regresso, tanto físico quanto do coração, na conversão, no arrependimento e voltando-se para Deus, para a aliança de Deus com Abraão, para a recordação, para o entendimento do que significa a aliança de Deus, da fé com Abraão, que dá sequência. É porque a salvação está neste caminho, a árvore da vida, a redenção da humanidade, e Deus não vai abrir mão disso. Deus não abriu mão disso. Deus permaneceu trabalhando com Israel, mandando profetas, madrugando. Nosso Deus não dorme, cuida de nós, para que esta mensagem da salvação em Cristo permanecesse, desde Gênesis, passando por Abraão, indo para Israel, Jerusalém, Monte Sião, até o Pentecostes, até o povo então receber o dom do Espírito Santo, os dons espirituais, e ser então enviado por todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui está um resumo da obra do caminho da salvação para chegarmos à árvore da vida, que não chegamos lá no início, porque o diabo, mentiroso, enganou o primeiro casal e os levou à desobediência, ao pecado, à morte e à separação de Deus. Então este é o caminho da salvação, lá de Gênesis até o Pentecostes, até Cristo. E agora o caminho está aberto para todas as nações, para homens e mulheres de todas as tribos e nações. Então, em alguns momentos, Israel vê uma nova geração querendo que Israel se torne uma potência econômica, política, e se beneficie, usufrua das coisas do mundo, materiais, como uma nação qualquer, mas não pode. Quando chega esse momento, há uma perversão da missão, da vocação de Israel, do chamado. É como no momento de José. Deus está dando dom espiritual e vai sempre dar neste caminho. Até a nós agora Deus está dando até a volta de Cristo. Que agora estamos trabalhando neste sentido da volta de Cristo para o juízo final. Para o estabelecimento então concreto
do reino de Deus e da sua justiça, novo céu e nova terra em que habitam a justiça. Mas agora nós estamos falando a respeito deste momento em que a palavra precisa caminhar de Gênesis até o Pentecostes. E ali o povo de Israel, com os irmãos de José representando a nação, eles já querem trabalhar, vender, fazer comércio. Se tivesse o templo e o templo fosse no centro da cidade, ótimo. Vamos pôr barracas, vamos aproveitar que as pessoas vêm para o culto e vamos vender, vamos negociar, vamos trabalhar como os cambistas. Nós falamos aqui em alguns estudos anteriores que foi isso que Jesus encontrou lá no templo de Jerusalém. Isso é uma perversão do porquê Deus permitiu, autorizou a Salomão a edificação do templo. O templo é para que estivesse a glória do Senhor, o nome do Senhor, e ajudasse a trazer pessoas para conhecer a Deus e conhecer a mensagem de Cristo, para a salvação. A vontade de Deus é que todos se salvem. O ministério de Israel é um ministério de salvação, um ministério de Cristo para a vida eterna. Então, quando o povo chega em vários momentos na história de Israel a essa situação de se afastar da aliança, do compromisso espiritual com Deus, de revelar a glória de Deus e preparar o caminho de Cristo, Deus diz que vai trabalhar sempre da mesma forma. Vai mandar Israel para o exílio. Já que vocês, quando estão perto do poder político, vocês se desvirtuam, vocês querem cargo, ao invés de estarem orando para receber dom espiritual, bênção, sabedoria espiritual, batismo com o Espírito Santo para falar de Cristo, testificar de Cristo, vocês, quando têm a oportunidade de se aproximar do poder material, do poder do momento, da sociedade em que vocês vivem, vocês se esquecem do dom espiritual. E aí passam o tempo todo procurando melhorar o salário, melhorar o cargo, buscando o poder, buscando as coisas que uma pessoa deste mundo tenebroso, dos que não conhecem a Deus, vocês começam a fazer as mesmas coisas que eles. Então Deus diz, eu vou intervir, eu vou tirar vocês deste modelo, deste mundo, entre aspas, da política, do cargo, do salário melhor, dessa briga que as nações estão, das guerras por melhores terras, por melhores coisas, materiais, pela concupiscência dos olhos. Eu vou tirar vocês disso. E aí vocês vão entender que eu os escolhi para que deem frutos espirituais, do conhecimento de Cristo, da revelação de Deus, da glória de Deus, para servir a Deus, para agradar a Deus, para obedecer a Deus. Então, quando vocês perderem o contato com a liderança política e econômica, e de privilégios, de cargos e de desvios que a sociedade tem, a sociedade material tem, aí vocês vão retornar, vão se humilhar, vão se arrepender, vocês vão clamar, vocês vão buscar. E veja que isso acontece, isso foi avisado, foi profetizado em Deuteronômio, que isso iria acontecer sempre. Sempre que vocês estiverem do lado do poder estabelecido, poder secular, vocês vão se corromper como qualquer ser humano. Vocês vão se esquecer das promessas, da aliança, do compromisso, de buscar a Deus. Vão passar o dia buscando as coisas do mundo, as coisas que o poder do mundo lhes pode dar, e vão esquecer de se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e clamar a Deus para encontrá-lo, para que o Espírito Santo lhes revele a vontade de Deus para aqueles dias, para aqueles momentos, porque vocês têm uma aliança de fé, de oração, uma aliança com Deus, que só se realiza com o derramamento do Espírito Santo e com os dons espirituais. Então, o que acontece ali com Israel no tempo de José é o mesmo que acontece no tempo de Daniel. O povo
ali simbolizado pelos irmãos de José, não têm o dom, querem ganhar, querem lutar, estão brigando pelos privilégios do pai, estão apenas pensando no trabalho material e por isso perseguem o espiritual. Mas Deus já está preparando tudo para que através dele, através do que tem o dom espiritual, venha o livramento para os irmãos que o perseguem. Então vem a graça, vem a misericórdia de José, que é um símbolo de Cristo, é o símbolo do homem que agrada a Deus, do escolhido de Deus, batizado com o Espírito Santo, José, que vai ser usado lá no Egito, então, para que os irmãos depois se arrependam, para que sobrevivam, tragam o Pai, vivam no Egito e não morram, assim como Daniel, através da interpretação do sonho de Nabucodonosor, ele impede que ele, os seus amigos e tantos outros venham a morrer, porque Deus está dando o dom do Espírito Santo para livramento, no momento, no dia mau, no momento adequado, no momento certo. Então Deus sabe o que faz. E essa mesma situação de José, de Daniel, se repetem e vão se repetir sempre. Vem então a profecia que Daniel quer interpretar, ora, e Deus manda o arcanjo Miguel e Gabriel para revelar a Daniel a verdade. Nós estamos aqui com o livro de Daniel para chegarmos até este ponto e trabalharmos com mais carinho e vermos melhor esta situação. Então Daniel quer interpretar o que Jeremias falou sobre os 70 anos. São necessários 70 anos para que haja perdão do pecado de Israel. É o tempo que Deus vai trabalhar para que Israel seja perdoado por ter se afastado da aliança com Deus. Em vez de buscar os dons espirituais, estavam buscando as riquezas do poder político e econômico. E com isso, Israel caiu, Israel saiu, deixou de cumprir a aliança. A nossa aliança com Deus é de orar, buscar, clamar e receber a revelação de Deus, o dom espiritual. É este dom que vai transformar o mundo. É este dom que mostra a Cristo, que revela a Cristo, é que salva a humanidade. É Cristo que salva a humanidade. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que te faz lembrar, entender a palavra de Cristo e obedecê-la, e guardá-la, e cumpri-la, e poder ensiná-la, e levar a salvação aos que estão perdidos, aos que não conhecem, aos que estão perecendo. Então há uma necessidade que essa aliança seja cumprida. Se você é um escolhido de Deus, você é escolhido de Deus para ser batizado com o Espírito Santo e trabalhar anunciando a Cristo, tendo dom, tendo sabedoria, tendo conhecimento, discernimento espiritual para levar Cristo às vidas, às nações. Então, esta sequência, ela continua se repetindo. O povo vai se engrandecer, virá uma nova geração. Essa geração, como os irmãos de José, não conhecem a aliança de Deus, não entendem, não compreendem a obra do Espírito Santo. Nasceram, cresceram e conhecem apenas o que veem. Os seus olhos veem as coisas terrenas, é disso que eles entendem. Eles brigam, eles vendem o seu irmão, eles matam, eles lutam para ter a herança do pai, para agradar ali o pai terreno. Eles não têm qualquer visão espiritual. E isso se repete até nos dias de hoje. E acham que estão se engrandecendo porque estão se aproximando de dominar o poder do seu país. Não sabem que ao se aproximar do poder do seu país, estão se afastando do poder de Deus, do reino de Deus, do dom espiritual, da riqueza do céu, da riqueza da revelação, da riqueza da glória de Deus. Daniel agora é como José. Ele também tem sonhos, como José tinha sonhos. Ele também tem visões. Ele teve várias visões. Nós vamos ler aqui, estudar em nome de Jesus, se Deus quiser, se Deus permitir,
na vida do profeta Daniel, quantas visões, o porquê das visões, o simbolismo das visões. Então nós vamos ver Deus escolhendo no nosso meio pessoas para dar sonhos e visões, porque essa é a nossa aliança. Então nós tivemos uma aliança que vai de Gênesis até Israel. Vindo Israel, vai de Israel até o Pentecostes, que é em Jerusalém, é Sião, cumpre Isaías, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém, sairá para o mundo. Então vai até o Pentecostes, ali sai para o mundo. Israel fica tranquilo, agora Israel é uma nação que faz parte de todo o contexto. Para também, nós temos pessoas em Israel sendo batizadas com o Espírito Santo, nós temos pessoas no Brasil sendo batizadas com o Espírito Santo, que agora o Espírito Santo foi derramado sobre